Boa noite a todos. Mais uma vez, em nome do Grupo A Hora, agência de notícias e comunicação, através do portal Na Pauta Online, iniciamos mais um debate virtual com o tema Pandemia, Covid-19 e eleições. O que eles pensam? Agradeço a princípio os nossos convidados, Dr. Roberto Veloso, Dr. Joelson Dias, doutora Sabrina Braga, doutora Marilda Silveira, e a nossa intérprete, a Marli Ramos. Eu gostaria que cada um de vocês, a partir do Dr. Roberto, que vocês abrissem o microfone apenas para dar uma boa noite para as pessoas, e aí a gente inicia novamente. Dr. Roberto, fique à vontade para dar uma boa noite. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite do Fabrício Magalhães, por indicação do meu amigo Eduardo Moreira, saúdo também o Dr. Joelson Dias, e o prazer de estar aqui com as doutoras Sabrina Braga, Marilda Silveira e a Marli, que é a nossa intérprete. Um grande abraço a todos. Dr. Joelson, seu boa noite. Muito boa noite também, muito honrado participar deste importante encontro, enfim, acompanhado dessas talentosas professoras e também do nosso querido Roberto neste debate na noite de hoje. Sou um privilegiado assistir aqui da primeira fila as importantes lições que com certeza receberemos hoje. Doutora Sabrina, seu boa noite para nós, por gentileza. Boa noite a todas e a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite feito pelo portal de notícias Na Pauta Online para participar dessa live, que é um tema tão atual e que causa tanta inquietação dos eleitores, pré-candidatos, por conta das questões sanitárias. Gostaria também de cumprimentar a doutora Maria Silveira, colega bradepiana, mineira, como eu, Dr. Joelson Dias, também companheiro na Bradep, e Dr. Roberto Veloso. Doutora Marilda, seu boa noite, por gentileza. Boa noite a todos. Também cumprimento aos presentes, Dr. Joelson, Dr. Roberto, doutora Sabrina. É uma alegria estar aqui num evento com Libras, fico feliz. E agradecer o convite do Dr. Fabrício e parabenizar o Na Pauta Online por essa iniciativa tão importante. Obrigado a vocês. Bom, nós vamos iniciar aqui, por praxe, esta moça é a Marli, ela é intérprete em Libras, ela sempre está conosco, e como ela fala através dos sinais, eu vou iniciar esta live lendo o currículo dela, ok? Peço licença a vocês. Marli Ramos é graduada em Pedagogia, Letras, Libras, e pós-graduada em Planejamento Educacional. Libras, Formação de Recursos Humanos, e tem docência no ensino superior, nas áreas de atuação como professora universitária, intérprete educacional, intérprete perita do Tribunal de Justiça de Goiás e intérprete da Prefeitura de Goiânia. Marli Ramos, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Bom, nós iniciaremos esse debate com as seguintes regras. Cada um de vocês terá até 10 minutos para exposição do tema. Esses 10 minutos, eles não terão nenhum tipo de interrupção, e quando estiver chegando esses 10 minutos, eu faço um sinal para vocês. Então, eu vou abrir a palavra inicialmente à doutora Sabrina Braga, não antes, porém, de ler o seu currículo. Doutora Sabrina, seja bem-vinda, e só me desculpe uma falha. Em respeito às pessoas com deficiência visual, eu vou fazer a minha audiodescrição e deixo vocês à vontade para fazer a de vocês. Eu me esqueci, é uma falha, mas eu vou fazer a audiodescrição e depois eu abro a palavra, doutora Sabrina. Meu nome é Fabrício Magalhães, sou negro, cabelos brancos e grisalhos. Estou usando óculos com aros retangulares. Visto uma camisa... Fabrício, está mudo o seu áudio. Você está sem um som, Fabrício.
Pessoal, me desculpe, é porque houve um probleminha aqui, houve um corte, e aí eu fiquei mudo sem mais nem menos. Mas só terminando a minha audiodescrição, uso uma camisa branca, estou no ambiente doméstico, atrás de mim tem uma estante com várias fotografias. Antes de passar a palavra para a doutora Sabrina, eu vou ler o seu currículo, tá bom, doutora? Sabrina de Paula Braga é graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestranda em Direito Político pela mesma universidade. É analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, chefe do cartório da 312ª Zona Eleitoral de Santa Luzia, Minas Gerais, e é membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, ABRADEP. Doutora Sabrina, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Você tem até 10 minutos para expor sobre o tema. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Queria agradecer a presença da Marli também, nossa intérprete de Libras, e vou começar fazendo a minha audiodescrição. Meu nome é Sabrina de Paula Braga, eu sou uma mulher negra, de cabelos grisalhos, estou vestindo uma blusa cor-de-rosa, com bolinhas pretas, estou no ambiente doméstico, e atrás de mim tem uma estante com livros e fotografias de família. Bom, desde o tempo da apuração dos votos por cédula, os servidores da Justiça Eleitoral são desafiados por eleições que exigem o máximo de nossa dedicação. Já enfrentamos com sucesso a implantação da urna eletrônica, a identificação biométrica do eleitorado, passamos pela eleição em que as fake news foram as grandes vilãs, e já há alguns anos também lidamos com a descrença do brasileiro na democracia. Democracia essa que é o mote principal do serviço que prestamos. Esses tais desafios, em 2020, vieram com uma dose extra, que é realizar eleições em 5.569 municípios e em meio a uma pandemia. Nós começamos esse trabalho com a convocação de mais de 1.800.000 mesários e colaboradores. Esses personagens, eles são indispensáveis para a realização das eleições. E nesse quesito, o que nós já estamos enfrentando nos cartórios eleitorais é um número razoável de pedidos de dispensa do trabalho voluntário de mesários, seja por pertencerem ao grupo de risco, seja por serem cuidadores e cuidadoras de pessoas que são do grupo de risco, ou simplesmente por medo de contrair a doença por contaminação cruzada ou direta nos dias das eleições. Doença essa, Covid-19. Em seguida, nós temos aí a novidade que são as convenções virtuais, né? É algo muito novo, algo que vai mobilizar aí as instâncias partidárias, porque já há o costume de realizar as convenções de forma presencial, é ali na convenção que se começam os debates, ou se finalizam os debates que começaram antes, com reuniões e corpo a corpo. Essas convenções virtuais foram regulamentadas pela Resolução TSE número 23.623 de 2020, e ela vai demandar dos representantes dos partidos e dos filiados o manejo de ferramentas tecnológicas totalmente desconhecidas para muitos deles. E eles também terão que manejar e utilizar o sistema Candex para o registro da ata. Essa ata que sempre foi registrada no livro ata, que era aberto pelo cartório eleitoral, com a rubrica do juiz, na abertura, no encerramento do livro, nas páginas do livro. Esse livro agora vai ser posto de lado para que a convenção seja registrada eletronicamente por meio do Candex. Essas novidades vão exigir desses representantes partidários uma mudança radical nas suas práticas em relação a esses assuntos. O desafio seguinte será a realização das primeiras eleições municipais com registro de candidatura sendo processado em meio 100% eletrônico. Até então, os candidatos entregavam seus registros em mídias, mas entregavam também a documentação em papel. Então, nós manipulávamos processos físicos de registro de candidatura. E pela primeira vez em eleições municipais,
isso vai ser 100% eletrônico. Existe uma preocupação em relação àqueles representantes que, seguindo aí o que prevê a Resolução 23.609 de 2019, entregarem os pedidos de registro de candidatura em mídias eletrônicas no último dia do registro, presencialmente nos cartórios eleitorais. Os candidatos têm até a véspera do último dia para entregar o registro pela internet. Mas o que nós tememos é que muitos desses representantes compareçam ao cartório no último dia e que isso possa gerar uma certa aglomeração. E as questões sanitárias também, que envolvem a manipulação de CDs e de pendrives, tanto pelos representantes de partido de coligação, quanto pelos próprios servidores da Justiça Eleitoral. Por isso, a Justiça Eleitoral vem estudando esse fluxo para garantir que essa entrega presencial da mídia, que é garantida pela resolução, ela ocorra observando todas as questões sanitárias e sem aglomerações. Enquanto tudo isso acontece, os servidores dos 2.645 cartórios eleitorais pelo Brasil estarão empenhados em separar os materiais que serão enviados para as quase 400 mil sessões. Não somente as atas, envelopes, pastas, mas agora temos que nos preocupar em enviar máscaras, face shields, embalagens de álcool, gel, spray, toalhas de papel, para que os mesários, que serão previamente preparados em treinamentos no formato EAD, possam colocar em prática um fluxo seguro de votação, que vem sendo desenhado pelo TSE com o apoio da Fundação Oswaldo Cruz, do Hospital Sírio-Libanês e do Hospital Albert Einstein. Dentro dos cartórios, as mudanças também são drásticas. Nós estávamos acostumados a trabalhar muito próximos uns dos outros enquanto procedíamos a carga de dados nas urnas eletrônicas. Geralmente, nós dispunhamos essas urnas eletrônicas em fila, em linha, e trabalhávamos também em linha. Enquanto um servidor dá a carga, o outro servidor ao lado, bem ao lado, faz o teste exaustivo, o outro servidor também logo ao lado está embalando a urna eletrônica para ser enviada para a sessão. E essa forma de trabalho, ela vai ter que mudar radicalmente. Se antes nós nos aglomerávamos para dar carga, fazer esses testes, embalar as urnas, agora nós temos que manter uma distância segura para a execução desse processo. Isso vai requerer mais tempo para a execução da tarefa e uma responsabilidade não só individual, como coletiva dos servidores em relação à higienização constante das mãos, o uso de equipamentos de segurança, para evitar qualquer possibilidade de contaminação cruzada, tanto entre os servidores como para quem for receber as urnas eletrônicas nos locais de votação. E do outro lado do balcão, enquanto tudo isso acontece do lado de cá, a gente tem o lado de lá do balcão. Sem essa possibilidade de fazer a propaganda eleitoral corpo a corpo, muitos candidatos vão se aventurar aí, de repente até pela primeira vez, na propaganda eleitoral pela internet. É uma novidade para muitos, ela vai exigir dos candidatos muitos cuidados, todos eles estabelecidos na resolução TSE, e vai exigir também dos servidores um preparo e uma disposição muito grande, porque vem aí um número enorme de questionamentos e, de repente, denúncias e também representações. Enfim, chega o dia das eleições. E os nossos mesários e colaboradores põem em prática o fluxo de votação, que deve ser seguro para eles e para os eleitores, quase 148 milhões de eleitores. Para as zonas eleitorais que têm segundo turno, existe ainda a preocupação de receber todo o material de volta, organizar e enviar esse material novamente para as sessões no segundo turno, fazendo tudo isso de forma segura para evitar uma transmissão cruzada de Covid-19 durante essa manipulação. Eu vou encerrar a minha exposição aqui, dizendo que eu sou totalmente confiante no sucesso dessas eleições e de que elas serão realizadas com a máxima segurança. Haja vista todo o empenho da Justiça Eleitoral para que isso aconteça, tanto das instâncias superiores, do próprio ministro Barroso, presidente do TSE, os demais ministros,
servidores do TSE, servidores dos regionais e os servidores da ponta, que são os cartórios eleitorais. Como servidora da Justiça Eleitoral da ponta, chefe de cartório, eu posso dizer para vocês que nós estamos preparados. Cada eleição é uma guerra, é uma batalha, estamos sempre no fronte, estaremos no fronte agora e, mais uma vez, faremos as melhores eleições e as mais seguras, tanto do ponto de vista da entrega de resultado, quanto do ponto de vista sanitário. Ok, doutora, a senhora cumpriu rigorosamente os seus 10 minutos, assim, cravados. Né? Eu nem precisei de levantar a caneta. Muito obrigado pela sua exposição. Doutora Marilda, eu vou ler o seu currículo. Seja mais uma vez bem-vinda. Obrigado pela sua presença. E assim que eu terminar, a senhora pode abrir o seu microfone. Fique à vontade para fazer a sua autodescrição ou não, bom? Bom, doutora Marilda Silveira é advogada, mestre e doutora em Direito Público pela Universidade Federal de Minas Gerais. É coordenadora regional da Transparência Eleitoral, professora de Direito Administrativo e Eleitoral, pesquisadora do Centro Educacional do Deficiente Auditivo, CEDAW, e do LIDERA, Observatório Eleitoral, membro do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, IBRADEP, e da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, desculpa, só refazendo aqui, doutora, membro do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, IBRAD, e da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, ABRADEP. Doutora Marilda, você tem até 10 minutos, fique à vontade para discorrer sobre o tema. Abra o seu microfone, por gentileza. Muito boa noite a todos. Eu, mais uma vez, gostaria de agradecer o convite e dizer que é uma honra estar aqui. Eu sou mulher, sou branca, também estou no ambiente doméstico, no escritório. Atrás de mim tem uma mesa de escritório com computador, alguns livros e objetos pessoais. Falar sobre o adiamento das eleições e a possibilidade de realizar as eleições é um desafio. Mas eu fico muito feliz de estar ladeada de pessoas tão competentes e de ouvir a Sabrina falar tão bem sobre o funcionamento da justiça eleitoral e o lado de cá do balcão durante essas eleições. Acho que o primeiro ponto que as pessoas precisam compreender é que adiar essas eleições era absolutamente necessário e que esse adiamento não foi feito a toque de caixa e sem nenhum preparo ou reflexão. A gente precisa compreender que ninguém sabe tudo e que esse adiamento foi pensado e respeitando as pessoas que compreendem esse tema da saúde pública no Brasil. Se, de um lado, o adiamento das eleições era necessário, de outro lado, cuidado com a realização das eleições, é claro, é necessário também. Mas, como eu disse, a gente precisa respeitar e compreender quem entende desses assuntos, né? Eu falava com o Fabrício que eu entendo de realização das eleições do lado dos advogados. Quem entende de realização das eleições do lado da justiça eleitoral é a justiça eleitoral. E a gente, para desconfiar daquilo que quem entende fala, tem que compreender aquilo que quem entende está falando, né? Eu não posso simplesmente dizer não confio nas eleições ou não acredito que a justiça eleitoral não dê conta, simplesmente porque eu tirei do meu bolso ou da minha cabeça, né? A gente não pode tirar as coisas da cabeça. E o que a justiça eleitoral está falando para a gente do lado de lá? Que ela não só dá conta de realizar essas eleições, mas que ela está preocupada e está sendo transparente. Ela está dizendo para a gente como que está sendo realizado, né? Não só agora, nesse momento, regulamentando o que está acontecendo antes das eleições, mas durante o processo eleitoral. E aí eu queria chamar a atenção, não só para o lado de lá, a Sabrina falou muito, muito bem sobre isso, né? Imagino que o Joelson também vai dizer, o doutor Roberto, sobre essas questões das convenções. Eu queria chamar a atenção e sensibilizar as pessoas para, nesses 10 minutinhos, a gente tratar do momento da realização das eleições, do papel do eleitor em tudo isso, né? Teremos cidades em que a pandemia ainda estará instalada e que o afastamento social ainda será absolutamente necessário e com muitas restrições. Nesses ambientes, vai ser necessário encontrar alternativas, como a Sabrina disse, sobretudo no caso da propaganda, na internet.
Mas naqueles municípios onde ainda não houver afastamento social, em que as eleições acontecerem dentro de alguma normalidade, será preciso compreender que o gestor público que está sentado na cadeira vai ter que lidar com o fato de que as eleições em que ele concorre ou apoia alguém têm que se realizar num ambiente de maior normalidade. Então, aqueles agentes públicos que concorrem ou apoiam alguém, em primeiro lugar, precisam estar atentos para não correrem o risco de cair na tentação de pisar na linha ou passar da linha, né? Porque a tentação é muito grande. Aquelas pessoas que estão concorrendo num ambiente desses, em que eventualmente sejam atropeladas por casos de Covid, em que o município tenha que tomar decisões de restrição de circulação, que compreendam isso e lidem com essa realidade, que é a realidade que nós temos nesse momento, né? E que a gente compreenda que esse ambiente em que as eleições estão sendo realizadas é um ambiente possível. Não tem ambiente ideal para a realização das eleições. Nunca houve. Essa não é a primeira tragédia pela qual a gente passa no Brasil. Só que a diferença dela é que ela é uma tragédia coletiva e universal, né? Outros municípios já realizaram eleições em condições extraordinárias. Se isso acontecer, vamos imaginar que isso aconteça. O adiamento das eleições naqueles lugares em que a eleição foi absolutamente impossível, ele ainda é viável, mas nos termos da emenda constitucional, com uma autorização do Congresso Nacional, né? Então, nesses últimos 5 minutinhos aqui, eu gostaria de sensibilizar o eleitor para a posição dele. E queria reafirmar algumas coisas que eu disse ontem também no Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, aqui para um outro público. E acho que essa perspectiva do lado do eleitor, ela é tão importante quanto a perspectiva do lado de quem realiza as eleições dos partidos políticos, né? Que é quem tem o dever de transparência e de sensibilizar também os candidatos que vão realizar suas eleições nesse momento de grave crise com tantas dificuldades. Pois muito bem, o que me parece é que do lado do eleitor, essa universalidade que é a dificuldade de realizar a pandemia para todos nós, colocou um canhão de luz, iluminou aquilo que parece importante para a tomada de decisão. Esses temas, essas dificuldades só eram do nosso cotidiano quando elas nos afetavam diretamente. Isso não acontecia todos os dias, né? E a gente agora tem todo mundo junto, no mesmo momento e com afinco, disposição para poder fiscalizar aquilo que o poder público faz. O que antes a gente só tinha quando era diretamente afetado por um problema que acontecia no poder público, né? E olha que coincidência, é no momento das eleições. Me parece que isso deve ser visto como uma grande oportunidade e não como um problema. Do lado do eleitor, essa universalidade, é claro, ela é importante para a tomada de decisão, para julgar essas decisões do poder público. Do lado do gestor, a pandemia também traz algo de bom. É difícil encontrar algo de bom nesse momento que a gente está vivendo, né? Mas ela traz algo de bom, que é tornar mais visível aquilo que os gestores públicos fazem. Eu dei uma palestra em Santa Catarina e para 300 prefeitos. E a grande resistência deles era aceitar que o julgamento da pandemia vai ser o grande tema dessas eleições virtuais. E eu repito, acho que isso deve ser visto como uma virtude. A gente tem uma oportunidade de julgar aquilo que o administrador está fazendo muito diretamente afetando a nossa vida no meio desse processo de afetação, né? Porque a gente, nesse momento, tem a grande oportunidade de ver que os gestores não podem simplesmente tirar decisões da sua cabeça, né? Com explicações insuficientes ou sem nenhuma explicação. Se tinha alguma dúvida com relação a isso, o Supremo Tribunal Federal deixou muito claro que isso não pode acontecer, que os gestores precisam tomar decisões técnicas e que essas decisões têm que ser fundamentadas em pareceres técnicos, porque senão isso vai ser objeto de responsabilização pessoal. E é a hora do eleitor cobrar isso do gestor. Se isso não foi feito até agora, não tem momento melhor para a gente fazer. Porque muita gente está em suas casas, aqueles que não estão têm a oportunidade de vivenciar a dificuldade de ter que sair e de lidar com as decisões que são tomadas dia a dia e que afetam o seu universo pessoal, né?
Evidentemente que os gestores não estão satisfeitos com isso e eles estão sendo afetados por um julgamento, tanto os órgãos de controle, quanto por um julgamento que é feito pelas pessoas cotidianamente. E é natural que eles digam para a gente que ou está tudo bem, ou que eles estão fazendo, ou que estão fazendo e não está dando certo, é porque não é responsabilidade deles, é da vida mesmo, né? Ia ser fantástico se a gente buscasse formas de convencer a todos que está tudo bem, ou que a gente encontrasse uma maneira de fazer com que a administração fosse transparente e que essa transparência permitisse que a gente usasse esse instrumento de fiscalização, né? Mas acontece que, se de um lado a pandemia ela colocou um foco de luz nessa possibilidade de fiscalizar, ela também colocou grandes dificuldades para a gente exercer essa fiscalização. E eu vou destacar 3 que me parecem as mais importantes. A primeira delas é o medo, o segundo é a necessidade e a terceira é a assimetria de informação. A gente pensa de forma diferente, a gente chega a conclusões diferentes e decidido que abrir mão não é fácil, gera enorme conflito. Eu não quero abrir mão do que é meu, você não quer abrir mão do que é seu e ele não quer abrir mão da sua própria opinião, né? Ali no fundo, quando a gente está no limite, aquele impulso de querer valer meu lado, minha visão de mundo, que eu penso da vida, é muito forte. Isso é humano e cada um usa as armas que tem. O conhecimento, como eu disse, às vezes até o medo. A simetria de informação faz com que parte da população acredite que a Terra é plana e que vacina faz mal para a saúde. O medo já nos fez acreditar que seria legítimo eliminar uma raça. E a necessidade faz com que ainda existam pessoas que trabalhem por comida e que vendam seu voto, porque elas estão preocupadas com coisas mais urgentes do que as eleições. É inegável que a simetria de informação e o medo e a necessidade fazem com que suprimam a nossa liberdade sem a gente nem ver. Então, eu quero destacar aqui nesse último minuto os 6 pontos que me parecem importantes que a gente precisa observar no processo eleitoral tão desafiador, tão difícil, que desafia não só tecnicamente a justiça eleitoral e tecnicamente os partidos e os candidatos, mas que desafiam a nós mesmos durante esse tempo de pandemia. O primeiro deles, precisamos reconhecer que não vivemos tempos ordinários. O segundo, ninguém sabe de tudo, muito menos os gestores públicos. Terceiro, reconhecer nossa eventual ignorância e reconhecer que socorrer-se do conhecimento do outro não é sinal de fraqueza, é sinal de virtude. Quarto, qualquer poder precisa de limites, sobretudo em momentos de crise. Quinto, é nosso dever sermos vigilantes com o poder e é ônus de quem detém poder ser transparente. Sexto, respeitar as diferenças e formar consensos não é uma escolha racional simplesmente. É questão de vida ou de morte. Talvez estejamos vivendo nessa pandemia a maior oportunidade da nossa geração para entender, longe de qualquer teoria, como funcionam as engrenagens do Estado e perceber que nenhum líder político sozinho pode afundar a democracia, naufragar políticas públicas, nem mesmo resgatá-las. Esse é o empreendimento compartilhado, ele é coletivo, que dá sinais de temperatura e pressão a todo tempo. Para ele, não tem melhor desinfetante que a luz do sol. E eu vou terminar dizendo o mesmo que eu disse ontem. Eu acredito, como diz a Maria Bethânia, que nós somos como a haste fina, que qualquer brisa verga, mas nenhuma espada corta. Muito obrigada. Obrigado, doutora Marilda. Eu também acredito. E acredito que várias pessoas que estejam assistindo acreditem também. Muito obrigado pela sua exposição. Você não ultrapassou nenhum minuto. Pode ficar tranquilo, tá bom? Doutor Roberto, eu vou ler o seu currículo e aí eu já lhe passo a palavra. Mais uma vez, seja bem-vindo e obrigado por estar presente. Doutor Roberto Veloso é doutor... Só um minutinho, tem alguém que está com o microfone aberto aí. É só fechar para a gente ler. Ok? Então, vamos começar novamente. Dr. Roberto Carvalho Veloso é doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco,
mestre em Direito pela mesma universidade e graduado em Direito pela Universidade Federal do Piauí. Atualmente é professor e pesquisador da Unicelma, Universidade CEUMA, professor associado da Universidade Federal do Maranhão, professor colaborador da Universidade Autônoma de Lisboa, Portugal. É juiz federal no Maranhão, coordenador do mestrado em Direito da Universidade Federal do Maranhão, membro do Conselho Superior da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, EFAM, e ex-presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil. Doutor Roberto, mais uma vez é um prazer tê-lo aqui. Fique à vontade, o senhor tem até 10 minutos. Esteja tranquilo para fazer a sua audiodescrição. Abra o seu microfone, por gentileza. Boa noite a todos. Mais uma vez, é uma satisfação, uma honra muito grande estar aqui diante de tantos juristas notáveis. E principalmente porque esta live, este webinar, começou com as mulheres. Então, a doutora Sabrina e a doutora Marilda representaram muito bem o gênero feminino aqui nesta live e nos deixou, a mim e ao doutor Joelson, em uma situação muito difícil, porque falar depois de duas grandes oradoras é uma tarefa muito complicada. Eu quero dizer que, pelo meu currículo, vocês podem ver que eu sou completamente nordestino. Me formei em um estado do Nordeste, fiz mestrado e doutorado em um estado do Nordeste e trabalho em um estado nordestino. Eu, como nordestino, sou pardo, estou aqui vestido de terno e gravata e estou num ambiente de trabalho. E atrás de mim tem um quadro. Eu queria dizer que é uma honra para mim, mais uma vez, estar aqui. Eu queria dizer que, quando eu fiz minha tese de doutorado, eu falei sobre a inexigibilidade de conduta diversa. Justamente porque eu tomei como base aquela situação que o Brasil passou em 1990, quando houve o confisco da poupança e dos recursos financeiros das pessoas. Eu acredito que nós estejamos vivendo algo parecido, sem que seja um ato governamental. Foi, de fato, um ato da natureza, porque é um vírus imprevisível, mas que trouxe tanta imprevisão quanto aquele ato governamental de 1990. E eu me lembrava de quanto foi discutido naquela época as cláusulas rebus sic stantibus e pacta sunt servanda. E o que eu vejo hoje é um pouco isso também. Nós estamos diante de uma situação na qual o pacto anteriormente realizado, de que as eleições seriam no começo do mês de outubro, o primeiro turno, e depois o segundo turno no começo de novembro, terminou por não ser respeitado, não poder ser respeitado. Mas, felizmente, o parlamento tomou a decisão que eu reputo a mais correta, que foi a realização da eleição. A pior alternativa a ser adotada seria concentrar a eleição de prefeito com a eleição de governador e presidente da República. Porque nós vivemos em um país com muita dificuldade, onde a participação popular ela é muito difícil. Nós não temos aqui a tradição do referendo, nós não temos aqui a tradição do plebiscito. E se nós ainda deixarmos o povo 4 anos sem eleição, nós deixaríamos o povo sem possibilidade de participação na vida política do Brasil. Esse distanciamento de eleição ele é muito prejudicial. Acredito mesmo,
que o Brasil poderia se utilizar mais vezes dessa participação popular por meio dos referendos e por meio dos plebiscitos. Determinadas questões momentosas e muito complexas poderiam ser resolvidas mediante o plebiscito, porque com o plebiscito a população participaria e resolveria, não deixaria a cargo do parlamento decisões mais graves. Eu até, às vezes as pessoas dizem para mim, mas o plebiscito é muito caro. Não, não sairia caro se fossem utilizadas as eleições, o mesmo período eleitoral, a mesma estrutura das eleições para a realização desses plebiscitos. É claro que nós vivemos a época da imprevisão, nós não sabemos também como o vírus vai se comportar daqui para frente. Provavelmente, e nós torcemos para isso e acreditamos que Deus vai prover, e que Ele já proveu, que nós estejamos em um momento de queda da incidência do vírus. Isso para nós é importante porque, chegando no dia 15 de novembro, nós poderemos ter eleições mais tranquilas, porque, inevitavelmente, as aglomerações elas ocorrerão. Eu digo até porque eu fui promotor de justiça no interior do Estado e me recordo que, quando há eleição, há o transporte dos eleitores. E os eleitores vão em cima daqueles caminhões, em cima daqueles carros, amontoados. Isso será inevitável agora com a eleição. De qualquer maneira, isso será inevitável. Mas, como disse a doutora Sabrina, é preciso que haja a tomada de cautelas, de precauções, no sentido de garantir a segurança sanitária devida. Eu também fico preocupado, assim, pensando, e essa, inclusive, doutor Joelson, é uma proposta que eu tenho em relação à diplomação dos eleitos. Porque, pelo calendário aprovado na PEC, o dia 18 de dezembro é o dia marcado para a diplomação, mas é o mesmo dia anteriormente estabelecido, quando não havia pandemia. Então, nós estamos praticamente atrasando as eleições em um mês, mas a diplomação ela não será atrasada. Então, eu, particularmente, tenho uma proposta para que isso seja possível. É que nós pudéssemos duplicar os TRS, fazer um espelho dos TRS, e quem sabe até do próprio TSE, mas o TRE, isso talvez seja necessário, porque todos os TRS possuem suplentes. Então, é como se fizesse um espelho da corte. Tem a corte, o plenário número 1, e teria o plenário número 2, com a convocação dos suplentes. Cada um, os desembargadores têm suplentes, o juiz federal tem suplentes, o desembargador federal tem suplentes, os juristas têm suplentes. Faríamos esse espelho e, assim, julgaríamos com maior rapidez os recursos, que eles serão inevitáveis. E dessa maneira, eu acredito que os prazos fossem cumpridos. É uma proposta, é uma ideia que eu tenho defendido isso, no sentido de que as contas sejam julgadas e também, no caso de recursos, que haja a possibilidade de sua apreciação a tempo e modo próprio, sem falar nos registros das candidaturas, que ficarão em suspenso, caso
não haja também uma tomada de posição dessa maneira. O espelho das zonas também é possível, claro, para agilizar, por exemplo, naquelas zonas eleitorais onde haja apenas um juiz, é possível levar um juiz de zonas de comarcas com maior número de juízes, mas nem tantos exercendo a jurisdição eleitoral, para ajudar os juízes que estão sozinhos nas zonas. Eu acho que seriam medidas administrativas necessárias e importantes para que, de fato, nós tenhamos, no dia 18 de dezembro, a diplomação dos eleitos sem nenhum percalço. Eu não sei se ainda tenho algum tempo, mas, de qualquer maneira, eu, não tendo mais tempo, eu o deixo para o doutor Joelson, para, com as suas luzes, nos abrilhantar com mais ensinamentos. Obrigado a todos. Ok, doutor Roberto, o senhor ainda tinha 2 minutos, mas eu vou acumulá-los e vou te dar de bônus a posterior. Agora nós vamos ouvir o doutor Joelson. Doutor Joelson, mais uma vez, obrigado. Grande parceiro, sempre está conosco quando solicitado, e até fiquei sabendo que ele teve que desmarcar uma outra live, porque ele achava que essa aqui era importante, a temática. Obrigado mais uma vez pela consideração. Doutor Joelson, eu vou ler o seu currículo e logo em seguida o senhor pode abrir o microfone e esteja à vontade, tá bom? Doutor Joelson Dias é advogado, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, é mestre em Direito pela Universidade de Harvard, presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Conselho Federal da OAB, é membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral, ABRADEB, foi secretário do Conselho de Colégios e Ordem dos Advogados do Mercosul, COADEM, representou o Conselho Federal da OAB no Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, CNEDH, no Comitê Nacional de Prevenção ao Combate à Tortura e no Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, CONAD, órgãos vinculados à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Doutor Joelson, fique à vontade. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Muito obrigado, meu querido amigo Fabrício. Eu trocaria todas essas informações aí desse meu currículo pelo registro da minha felicidade estar aqui hoje na primeira fila. Só não trouxe os confetes por conta do ambiente virtual para participar desse evento com essas professoras Sabrina e Marilda, que tanto me inspiram, acompanhado também do nosso professor Veloso, que tanto já fez também, contribuiu para a nossa justiça eleitoral e, por que não dizer, para o nosso judiciário brasileiro. Este evento é muito importante porque nos permite uma reflexão, ou melhor dizendo, o início de uma reflexão sobre questões muito pontuais que já começam a se apresentar tão logo aprovado pelo Congresso Nacional a Emenda Constitucional 107 de 2020, que permitiu o adiamento das nossas eleições. Foi um momento muito importante para a nossa democracia, porque, lamentavelmente, com os concretos riscos de retrocesso democrático que temos vivido nos últimos anos, e eu incluo aí a ruptura institucional com o impeachment da presidente Dilma, me permita, assim, colocar a questão, apesar de opiniões certamente diversas, mas este é um ambiente acadêmico, me sinto muito à vontade, porque tudo aqui vem sempre a título de colaboração para a nossa maior reflexão. E, por conta, então, desses riscos concretos, a eventual retrocesso democrático, me pareceu de fundamental importância o diálogo institucional restabelecido justamente para que se pudesse
a Justiça Eleitoral Brasileira, pelo TSE e também o Congresso Nacional construírem nisso que tanto queremos mesmo, todos ver efetivado, que é o diálogo, a cooperação institucional, essa proposta de reforma constitucional pontual, para que as eleições fossem adiadas. E adiadas justamente para permitir, de modo bem simples e direto, que a Justiça Eleitoral tivesse um pouquinho mais de tempo para garantir as medidas sanitárias para que todos nós, eleitoras, eleitores, candidatos, candidatas, mesários, quem administra as eleições, enfim, pudéssemos todos participar com a maior segurança possível na realização dessas eleições, desse processo democrático. Eu digo tudo isso a título de introdução. Eu sou Joelson Dias, de pele clara, cabelos pretos, uso óculos, estou de barba, camisa branca de listras verticais rosas, paletó preto, sem gravata e em um ambiente decorado com uma cortina marrom. Este é um importante recurso de acessibilidade, tal como a nossa querida intérprete de Libras, a interpretação de Libras na pessoa da nossa querida Marli, de modo que as pessoas com deficiência visual, com deficiência auditiva, cegos, cegas, surdos e surdas, possam acompanhar com a riqueza de detalhes, como qualquer outro participante, este nosso evento. Por isso, os meus sinceros agradecimentos ao Na Pauta Online pela pronta adesão de Fabrício a esses recursos da acessibilidade que já são referência nacional para outros eventos. Pois bem, este é o contexto em que nos encontramos, falar de acessibilidade, de inclusão também para as pessoas com deficiência, nesse cenário da pandemia e também do adiamento das eleições. Eu dizia e insisto que foi importante mesmo o adiamento dessas eleições para que não tivéssemos aí que, primeiro, claro, cogitar, como o doutor Roberto colocou com a propriedade de sempre, que não fossem realizadas eleições com todo o impacto que isso teria para as nossas políticas públicas, para os projetos individuais e comunitários de vida, enfim, um país já tão sofrido por conta das suas desigualdades socioeconômicas, a precisar cada vez mais do aprimoramento dos serviços públicos, das suas políticas públicas, da sua arrecadação, para dar conta justamente da proposta, da promessa constitucional de não somente estruturar o nosso Estado, organizar a nossa federação, mas mais do que isso, efetivar direitos fundamentais. E, claro, nada disso seria possível, jamais, se não fossem as eleições, a certeza de que os nossos governantes, administradores, a cada 4 anos ou 8 anos, como no caso do Senado, terão que prestar contas dos seus mandatos para que cada um de nós, eleitoras, eleitores, possamos avaliar como foi a gestão e renovarmos o mandato, se assim entendermos, ou darmos a oportunidade para que novos partidos, candidatos, candidatas, novas promessas e propostas possam, então, atender a esse desígnio constitucional de que, com ações, programas, propostas, a gente consiga vencer essas desigualdades, vencer a corrupção e outras mazelas que comprometem tanto o nosso orçamento, garantir as ações afirmativas necessárias para a inclusão de todos os segmentos sociais vulneráveis e acompanhar de muito perto, não só fiscalizando, mas efetivamente participando a atuação dos nossos governantes e representantes. Foi nesse cenário, então, que o Congresso Nacional tão somente adiou a data das eleições, evitando que se prorrogassem mandatos, porque não é justo que se vote para um mandato de 4 anos e depois se pense que esse mandato poderá ser
sem qualquer motivo justo, razoável, prorrogado, muito menos cogitar de unificação das eleições. Doutora Marilda Silveira, juntamente com Daniel Falcão, me deram a honra ser coautor de um importante estudo que fizeram já há muito tempo sobre a inconveniência da unificação das eleições. E isso vale muito para os dias atuais. Essa proposta já foi derrotada por 2 vezes no Congresso Nacional, não teria mesmo razão de ser a sua prorrogação, a sua renovação como proposta nessa discussão apenas sobre o adiamento das eleições. É um estado de calamidade pública, de urgência, de emergência, que por isso não permite mesmo, não é recomendável que qualquer outra proposta de reforma política, de reforma eleitoral, seja discutida, seja apreciada num momento tão crítico como esse. A nossa torcida é para que essa pandemia passe logo, o quanto antes, a gente possa resgatar a nossa normalidade e, com isso, aí sim, voltarmos à discussão desses importantes temas da reforma eleitoral, da reforma política, eventualmente até da reforma partidária, para que não se aproveite desse momento da calamidade, da urgência, da emergência para, com casuísmos, favorecer este ou aquele grupo em detrimento de outros indivíduos ou grupos. E por falar de calamidade pública, de saúde pública, precisamos falar também de saúde democrática, principalmente, talvez, de saúde democrática. Este não é momento para qualquer tipo de ruptura, este não é um momento em que as exceções possam, eventualmente, se tornar regra. Por isso que a gente espera que logo, logo a gente possa voltar aos atos presenciais, que as convenções continuem sendo presenciais e não virtual, como eventualmente serão esse ano, por conta do necessário isolamento social para não comprometer o nosso sistema de saúde. E o mesmo vale para a propaganda eleitoral. A nossa geração será condenada pela história por ter permitido tanta restrição à propaganda eleitoral, na mais absoluta violação ao direito constitucional da liberdade de expressão, da liberdade de opinião, mas mais do que isso, ao direito de eleitores, eleitoras, sermos informados sobre as promessas dos nossos candidatos, as propostas dos partidos, para que possamos votar de modo informado e consciente. Eram essas as minhas primeiras observações para a abertura dessa nossa agradável conversa na noite de hoje. Muito obrigado. Obrigado, doutor Joelso, pela excelente exposição, pela excelente aula também. Eu gostaria, inicialmente, eu vou abrir o microfone para a doutora Sabrina por 5 minutos, se assim ela desejar, e posteriormente para a doutora Marilda, doutor Roberto e doutor Joelso. Doutora Sabrina, antes de eu abrir, eu gostaria de saber de você e a posteriori da doutora Marilda sobre as propostas que o doutor Roberto fez, se vocês acreditam que seriam viáveis quanto à questão da diplomação e do julgamento do registro de candidaturas, de utilizarem os suplentes dos TRS. Eu gostaria da opinião de ambas. Abro para você, doutora Sabrina, primeiro, depois para você, doutora Marilda. Bom, nós da Justiça Eleitoral já estamos aí acostumadíssimos a conviver com a exiguidade de prazos. Ela sempre foi a nossa realidade, dos servidores e dos juízes enquanto juízes eleitorais. O doutor Roberto sabe disso. É claro que a presença de mais juízes poderia tornar esse processo mais célere. Mas, apesar do prazo ter ficado menor um pouco entre o segundo turno e a diplomação, nós ainda temos o prazo de antes para a análise das prestações de contas. Não vai ser necessária a aprovação ou desaprovação da prestação de contas para que haja a diplomação.
basta a entrega. Essa análise pode ser finalizada após a diplomação, mas dentro do prazo para que o Ministério Público apresente aquelas representações do 30A, 30 ou 34A, eu estou na dúvida agora. Eu acho que isso aí realmente demandaria uma avaliação dos TREs, até porque nós temos aí uma questão séria, que é suspensão de prazos de processos físicos na Justiça Comum. Os juízes eleitorais também são juízes da Justiça Comum. E a gente não sabe como vai ser quando esses prazos reabrirem, esses processos que ficaram aí, digamos, estancados, vão desaguar nos gabinetes. Então, eu acho que teria que haver aí um arranjo entre Justiça Comum e Justiça Eleitoral para que nenhuma das duas saísse prejudicada. Obrigado, doutora Sabrina. Doutora Marilda, eu gostaria de escutar você a respeito dessas propostas do doutor Roberto. Então, doutor Roberto, a gente vem discutindo isso aqui a partir de uma proposta de reforma legislativa para poder criar uma espécie de segunda Câmara, né, na Justiça Eleitoral para julgar os processos de prestação de contas. E eu acho uma proposta interessante, é preciso haver demanda, né, que essa é uma discussão que a gente tem, e a partir da discussão de demanda, houve um questionamento sobre a constitucionalidade de fazer isso sem uma reforma. Há quem sustente que a Constituição não autorizaria essa criação de grupos de julgamentos concomitantes. Já houve esse questionamento, já há um certo desconforto com isso, com relação ao exercício da competência para propaganda, mas que tem uma previsão e que vem acontecendo desde sempre, né? Eu tenho um pouco de receio da gente fazer essa mudança agora, no momento da pandemia, e atrair uma discussão de legitimidade. Mas acho que, na verdade, está pouco passando de hora da gente cogitar de fazer essa alteração, e aí a alteração seria para, que me parece a mais urgente mesmo, para que esses grupos de julgamento se formassem para julgar as prestações de contas. Porque as prestações de contas na Justiça Eleitoral, elas são um problema muito sério e visível, né? A Justiça Eleitoral faz o máximo que ela pode, mas não é sem razão que julga os processos no último minuto do último ano. Então, é sinal de que está faltando força de trabalho mesmo para poder dar conta disso. Então, para não ter que ampliar o número de agentes públicos no âmbito da Justiça Eleitoral, e considerando que a remuneração se dá por tarefa, isso não mudaria, porque a participação, e aí quem quiser que fique, né, e que participe, a remuneração se dá por participação na sessão de julgamento, isso não mudaria, o número de sessões para julgar seria os mesmos, só a pessoa que está lá sentada que seria diferente, e aí, então, esse grupo se formaria para julgar as prestações de contas. Se vai se inserir outras competências ali, como de registro de candidatura, se tem outra distribuição, se a competência do juiz de propaganda vai excluir uma outra, aí eu acho, aí é uma perspectiva minha mesmo, que para fazer essa modificação precisa, no mínimo, de uma lei complementar, porque aí a gente está mexendo diretamente na organização e na competência da Justiça Eleitoral, e eu realmente sou muito, muito veementemente contra essa atividade excessivamente legislativa que a Justiça Eleitoral faz, porque quando a gente aperta um botão, a gente acaba desapertando outro, né? E essa alteração neste ano de pandemia, e eu concordo com o Joelson, não sei se nesse tema especificamente ele está de acordo, eu acho que momentos de crise não são momentos de grandes mudanças, porque a gente tem que ser um pouco mulher de César, tem que parecer também, sabe? Não basta ser. E as pessoas vendo essa movimentação, teoria da conspiração surge para tudo. Imagina, o povo não acredita que a Terra é plana, a gente muda a competência da Justiça Eleitoral, outras pessoas vão julgar, vão dizer que, olha, fulano tem parentesco com ciclano, que ciclano com beltrano, e foi justamente por isso que mudaram a competência agora nesse momento. Mas eu concordo com o senhor, acho que é uma mudança necessária, ela precisa ser discutida nessa questão da competência, mas talvez esse não seja o melhor momento para se fazer isso. Agora, há um projeto de lei, viu, que teve participação, eu preciso fazer jus da Ezequiele Barros,
participou dessa produção e tem colocado muitos esforços pessoais para a aprovação desse projeto, que modifica essas competências. Fabrício, está fechado. Obrigado, doutora Marilda. Doutor Roberto, eu abro o microfone para você, para que você possa falar sobre as considerações da doutora Sabrina, da doutora Marilda e algo a mais que você achar necessário. Muito bem, obrigado. O debate ele é sempre importantíssimo para o esclarecimento de todas as questões que foram levantadas. E eu queria dizer, tanto a professora Marilda como a professora Sabrina, e ao nosso caríssimo doutor ministro Joelson, e também aos espectadores, as espectadoras e os espectadores, que essa minha ideia, ela já é, assim, um pouco mais antiga. Eu, de fato, já defendo há bastante tempo que os tribunais regionais eleitorais eles fossem aumentados, fossem criadas mais 2 vagas ou 2 vagas para juízes federais, que têm uma participação menor nos TRS, e assim criando as 2 vagas, nós teríamos, ao invés de 7, 9 membros, e poderíamos dividir o TRE em 2 câmaras julgadoras. 2 câmaras julgadoras. E qual é a minha justificativa para isso? É que eu digo assim, vou dar um exemplo bem claro. Agora, no Maranhão, em dezembro do ano passado, ou janeiro deste ano, houve eleição suplementar para um município, mas isso não é privilégio do Maranhão, isso é espalhado pelo Brasil inteiro. Essas eleições suplementares, porque o candidato inelegível, ou que não tenha condição de elegibilidade, ele concorre de acordo com a possibilidade do 16A, ele concorre às eleições tranquilamente, e enquanto não for decidido definitivamente o seu registro de candidatura, ele pode exercer o mandato. Então, nós temos aí 2, 3 anos de exercício de mandatos por candidatos inelegíveis, que não poderiam estar desempenhando o mandato, ou porque tiveram contas rejeitadas pelos tribunais de contas, ou porque foram condenados em segunda instância, e quem perde com isso é o município, porque o município fica sendo governado por uma pessoa que já sabe que ele perderá. Então, isso não tem justificativa, na minha opinião, não tem justificativa. É preciso que se dê agilidade ao julgamento dos tribunais eleitorais. E eu quero dizer que eu sou testemunha disso, porque eu me formei em 1986, final de 1986. Quando eu me formei, não havia ações eleitorais. O doutor Joelson pode ser testemunha disso também. A única ação que havia era o recurso contra a expedição do diploma. E, mesmo assim, tinha de ser instruído com provas pré-constituídas. Só que essas provas pré-constituídas não podiam ser oriundas de um inquérito policial. Tinha de ser oriunda de um processo judicial. Mas esse processo judicial não havia. Então, nós só tivemos ações na Justiça Eleitoral a partir da Constituição de 1988. Quando? Quando foi instituída a ação de impugnação de mandato eletivo. Mas, mesmo assim, com o rito ordinário do Código de Processo Civil. E hoje, o que é que nós temos?
nós temos a judicial eleitoral, nós temos a ação de impugnação de mandato eletivo com o procedimento do registro de candidaturas, nós temos o 41A, nós temos o 30A, que já foi mencionado aqui, nós temos o 81, nós temos as representações por propaganda irregular, nós temos as representações por descumprimento da Lei 9.504. Então, de uma justiça meramente administrativa até a Lei Complementar 90, até a Lei Complementar 64 de 1990, hoje nós temos uma justiça eleitoral eminentemente jurisdicional. Se ela é uma justiça hoje eminentemente jurisdicional, ela precisa se adequar aos novos tempos. E os novos tempos exigem um julgamento rápido, porque senão de nada vai adiantar a lei das inelegibilidades se o candidato inelegível, por meio de recursos processuais, ele se mantém no poder durante anos a fio. Então, essa é a razão da minha proposta. Na verdade, a minha proposta ela vai além da pandemia. Daí, claro, concordo com a senhora, doutora Maria, de que haja, de fato, uma mudança no Código Eleitoral e, claro, se possível, inclusive na Constituição, porque para aumentar os 2 cargos de juiz federal na composição dos TREs, nós teríamos que ter uma alteração constitucional. Mas tudo isso é motivo de debate que poderá ser depois melhor aprofundado. Obrigado, doutor Fabrício. Obrigado, doutor Roberto. Muito enriquecedor as suas colocações. Doutor Joelson, o microfone está à sua disposição para suas considerações referente ao que o doutor Roberto falou, algo no caso que a doutora Sabrina e a doutora Marilda, se você quiser acrescentar. E aí significa que eu tenho mais meia hora, é isso? Bom, eu queria dizer primeiro da minha felicidade ver o doutor Roberto até propor uma alteração na estrutura da Justiça Eleitoral para a nossa reflexão, para o nosso debate, depois da pandemia, e não propor, ao mesmo tempo, o fim da Justiça Eleitoral, porque é isso que a gente, enfim, tem visto. A gente tem que respeitar muita gente que faz essa proposta por conta da sua experiência, da sua vivência, que é mais uma proposta para reflexão, para debate, mas nesse mundo da pós-verdade, pior do que a pandemia, de uma certa forma, porque nega até a pandemia, da desinformação, do fake news, do discurso do ódio, da violência, da agressão pretendida até mesmo física aos nossos juízes e ministros. Tem muita gente que, quando fala do fim da justiça eleitoral, não é propriamente pensando em estruturá-la na Justiça Federal, por exemplo, como uma das turmas. Tem propostas muito interessantes, muito sérias nesse sentido. Eu, particularmente, discordo. Acho que temos que manter a nossa justiça eleitoral como ela é hoje. Tem toda uma razão de ser. Desde 1932, quando foi criada, vem se aprimorando, vem desenvolvendo muito bem o seu papel. Um ou outro ajuste talvez seja necessário. A ideia de ampliação, criação de turmas também é uma hipótese, porque hoje está muito mais demandada do que era no passado, mas eu continuo defendendo muito firmemente que seja aí de juízes emprestados. Gosto desse modelo, porque, ao mesmo tempo que nos impõe severos desafios aí à segurança jurídica, à uniformização da jurisprudência, a gente está sempre a se debater com isso, sempre que muda a composição da turma, do tribunal, por conta dos mandatos temporários, mas eu acho que tem que ser assim mesmo, juízes provenientes de outras justiças, a colaboração dos juristas, que é muito importante, o mandato temporário,
porque é isso que não permite o engessamento e, com muito mais razão de ser, não permite que alguém possa, eventualmente, tomar muito gosto pelo cargo, muito gosto pela função, porque a gente sabe o que acaba acontecendo, a gente trata de eleições, a gente trata de democracia, tem que dar à oposição a mesma importância que se dá ao governo e vice-versa, porque sem isso o sistema democrático não se sustenta, não se estabelece. Quem está na oposição tem que acreditar sempre que com uma crítica firme, bem feita, contundente, não com discurso do ódio, não com violência, não com mentira, não com inverdade. Um dia, mais cedo ou mais tarde, terá a oportunidade de chegar ao poder e vice-versa, que quem está no poder se manterá sempre muito alerta, sem abusos, sem crimes, sem ilícitos, sabendo que a oposição está de olho e que no próximo pleito o eleitorado poderá fazer uma opção aí pela renovação. É assim que as coisas se sustentam há muitos anos. Pode não ser o melhor modelo, mas não tem outro. Ninguém ainda identificou um que possa substituí-lo, senão a renovação da prestação de contas a cada 4 anos dos nossos governantes e representantes. Eu faço essas observações e volto, insisto no que dizia antes sobre esse nosso contexto da pandemia, de que essa situação de emergência não pode configurar nenhum precedente. As decisões que tomaremos agora, até mesmo os julgados, talvez não sirvam de precedente por conta da situação de emergência e de calamidade pública que vivemos com essa pandemia. Não podemos encurtar ainda mais os prazos de campanha, por isso que eu torço que quando a gente passar por essa pandemia, a gente rediscuta esse prazo muito curto de 45 dias, talvez não voltemos aí aos 3 meses, mas é discutir se esses 45 dias não são muito curtos ou de que maneira a gente vai permitir um pouco mais de liberdade de expressão na propaganda, nos veículos, nos meios de comunicação, para que, sem abuso do poder econômico, sem desequilibrar a igualdade de condições entre os candidatos, com muita acessibilidade para as pessoas com deficiência, a gente possa, enfim, retomar aí os atos presenciais de campanha e permitir que partidos e candidatos apresentem as suas propostas. E nós vamos ter que confiar muito nas nossas instituições, mais ainda do que já acreditamos, porque o TSE, a Justiça Eleitoral, dará conta de fazer essas eleições, fará com a competência e a qualidade de sempre essas eleições, mas depende muito da nossa colaboração, como eleitor, como eleitora, como partidos políticos, enfim, para que as eleições possam ser muito bem administradas, os mesários se façam presentes, compareçam com todas as garantias que a Justiça Eleitoral dará em termos de medidas sanitárias, para que a gente possa, então, como dizia também, os candidatos, candidatas e os partidos, todos dando a sua contribuição, o próprio eleitor na fila, mantendo ali o distanciamento, fazendo aquilo que lhe compete, a gente realizar com a mais absoluta segurança essas eleições e garantir, assim, a consolidação da nossa democracia. Muito obrigado, doutor Joelson. Eu não quis cortá-lo, tá, porque eu abri o espaço e eu compensei com algumas falas menores. Mas a gente não tem muito tempo, infelizmente. Mas chegaram algumas perguntas aqui que são bem complicadas. E eu vou deixar essas perguntas no ar, eu vou fazer apenas 2 delas, e aí fica a critério da doutora Sabrina e o restante para responder. Uma dessas perguntas é o seguinte: as pessoas perguntaram se o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que as eleições vão ser em novembro e dezembro, mas como que elas serão? Em 1 dia, em 2 dias, em 3 dias? Vai ser por uma questão de idade, vai ser por uma questão de horário? Uma das perguntas é esta. A outra pergunta é um pouco mais complicada, mas nós estamos aqui para fazê-las. A pessoa perguntou o seguinte: as pessoas vão votar de luvas? Porque a urna continua sendo eletrônica. Mas se cada um for votar sem luvas e as pessoas forem limpar a urna depois da votação, vai gerar aglomeração e vai demorar ainda mais. Então, eu vou fazer, a princípio, só essas 2 perguntas. A doutora Sabrina, eu abro inicialmente para você e vocês fiquem à vontade para fazer suas considerações.
Bom, sobre a realização das eleições em 1, 2 ou 3 dias, ou ampliação do horário de votação, ainda não há uma definição do TSE. O fluxo de votação ainda não foi publicado, então a gente não tem essa resposta. Quanto ao eleitor se aproximar da urna eletrônica e votar usando luvas, eu acredito que essa vai ser uma escolha do próprio eleitor. O que nós pensamos é que haverá uma higienização das mãos do eleitor antes de ir à cabine de votação e após a cabine de votação. Porque a urna eletrônica, ela não pode ser higienizada com álcool, por conta de algum defeito. Mas as mãos dos eleitores antes de entrar na sessão e após sair da cabine é perfeitamente possível essa higienização com álcool spray, álcool gel, que serão enviados para as sessões. Então, por isso, eu penso que os eleitores não precisam se preocupar quanto à contaminação na urna eletrônica, uma vez que a mão do eleitor vai ser higienizada antes dele teclar a urna e após também. Doutora Marilda, o microfone está aberto a você. Então, eu ouvi o ministro Barroso, eu não sou servidora da Justiça Eleitoral, então eu sou muito menos habilitada do que a doutora Sabrina para falar sobre isso, mas eu ouvi o ministro Barroso falar sobre isso ontem. E o que ele disse? Muitas ideias aparecem, né? Uma dessas ideias teria sido ampliar o número de dias ou ampliar o horário da votação. Só que ampliar o número de dias me parece que está descartado, porque a logística de distribuição das urnas eletrônicas e de proteção das urnas é impossível. Isso foi no primeiro dia, na primeira rodada, descartaram essa ideia, porque não tem onde guardar a urna, não pode pernoitar em determinados lugares. A gente tem que lembrar que o Brasil é muito grande, tem lugar em que a urna fica a céu aberto, tem que transportar de barco, não se consegue garantir a segurança, e a segurança da urna com seu conteúdo e a segurança do voto, né? Então, esse foi aumentar o número de dias foi descartado. Aumentar o número do horário, o volume de horas, né? Mudar o horário tem sido uma ideia do ministro Barroso, mas ele disse nessa última apresentação de ontem que ele tem enfrentado dificuldades, sobretudo duas. Primeiro, no norte do Brasil, as urnas têm que ser transportadas de barco, não dá para fazer isso à noite. Então, se a gente estender o horário da votação, também vai comprometer a segurança da urna. Segundo, em alguns lugares do Brasil, como Rio de Janeiro, há sérios problemas da segurança das pessoas realizando horário de votação estendido. Então, talvez a solução não seja essa, seja aumentar o número de sessões eleitorais, mas, como a Sabrina disse, isso é uma resposta que não se tem. Que se pode ficar tranquilo é que tem uma empresa de logística, o ministro Barroso também disse isso ontem, que cedeu os seus serviços, não só uma, mais de uma, e que está avaliando a melhor forma de viabilizar a realização do processo eleitoral que garanta a todos, dentro do tempo possível, a votação. E a forma de votação, que também está sendo assessorada pelo Hospital Albert Einstein e por outros médicos que se dispuseram a fazer isso, envolve, nesse primeiro momento, a utilização de álcool gel para as mãos antes e depois. Mas eu tenho certeza que eles estão pensando, você está pensando, se alguém cuspir na urna, eu for lá e... Não... isso que você está pensando, pode ter certeza que o técnico do Albert Einstein, os médicos infectologistas também estão pensando, isso está sendo cogitado. Mas, a princípio, limpar a mão antes e limpar a mão depois resolve esse problema, porque você vai com as suas mãos para lá e só encosta a mão na urna. Você encostou mãos limpas. Mas se por alguma zebra pegou alguma coisa na urna de alguém que ficou, na volta você limpou e alguém lá te instruindo a higienizar, você sai sem nada porque você só encostou sua mão na urna, né? Mas a votação biométrica foi suspensa justamente porque não dá para ficar limpando a urna e colocando mão com álcool gel lá. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Eu queria levantar também a questão, as pessoas têm muito medo da aglomeração, mas elas estão se esquecendo que só tem que votar em 2 candidatos. O candidato a prefeito e o candidato a vereador, vai ser uma votação muito rápida. Então, o eleitor pode ficar despreocupado, o fluxo de votação está sendo estudado para evitar aglomeração,
E o fato de serem só 2 candidatos favorece que não haja essa aglomeração. As pessoas... Às vezes, e aí eu escuto vocês depois. Infelizmente, nosso tempo está terminando. Debate bom é assim, né? Infelizmente. Então, doutor Roberto, eu vou começar por você, depois doutor Joelso, depois doutora Sabrina, e depois doutora Marilda. Vocês têm até 2 minutos para fazerem as suas considerações finais, e aí eu volto só para agradecer a vocês, até porque eu sei que o doutor Roberto tem um compromisso pontual, e a doutora Marilda ainda vai dar aula hoje, não é isso mesmo, doutora Marilda? Então, doutor Roberto, 2 minutos para suas considerações, doutor Joelso, Sabrina e Marilda. Eu quero dizer da minha satisfação imensa de estar aqui com essas 4 autoridades do direito eleitoral e mais o Fabrício, que é o editor da Na Pauta Online. Eu quero dizer que o Brasil ele precisa entrar na era dos direitos. Nós não podemos conviver com tanta pobreza, com tanto analfabetismo, com tanta necessidade. E a pandemia mostrou isso de uma forma muito cruel, que é justamente mostrar quantas pessoas são necessitadas. E eu quero aqui fazer uma homenagem àqueles que, sensibilizados por uma posição, inclusive cristã, foram solidários com as outras pessoas. Isso é muito reconfortante para todos nós, para olharmos assim as pessoas. E eu queria também aqui dizer que fiz novos amigos na data de hoje. O Fabrício, o doutor Joelso, a doutora Sabrina, a doutora Marilda, a Marli, que é a intérprete das Libras, e eu queria ler um pequeno soneto do Vinícius de Moraes que fala sobre o amigo. O amigo, um ser que a vida não explica, que só se vai ao ver outro nascer, e o espelho de minha alma multiplica. Muito obrigado e fico satisfeito de ter feito novos amigos na oportunidade de hoje. Boa noite. Muito obrigado, doutor Roberto. Doutor Joel, seus 2 minutos. Como a gente está em colegiado, eu me sinto muito à vontade para dizer com o relator, e muito com o relator, nosso querido doutor Roberto Veloso. Queria sufragar todas essas palavras tão muito bem lançadas ao final do nosso evento, dizer que você se engana, Fabrício. Marilda vai dar, na verdade, a segunda aula, a primeira ela já deu aqui para todos nós na noite de hoje, falar da felicidade que foi rever Sabrina, quase que concomitantemente, estávamos em um outro evento discutindo justamente a maior participação política de negros e negras na política, rever Marli aqui, nossa competente intérprete de Libras, e você que tem sido tão generoso com o Na Pauta Online, Fabrício, na realização desses importantes eventos, que não tem outra pretensão a não ser provocar o debate, provocar a reflexão, para que todos possam depois, enfim, aprofundar aí essas provocações sempre muito bem lançadas pelas suas convidadas e convidados. Eu tenho muita convicção de que darão muito certas essas eleições, a sua realização ocorrerá na mais absoluta normalidade e tranquilidade. Nós já temos aí uma série de documentos internacionais que podem ser consultados, definindo justamente diretrizes, recomendações para a realização das eleições. Nós temos aí um importante documento do IFES, que é a Fundação Internacional para os Sistemas Eleitorais. Temos documentos produzidos aí também pelo IDEA. Hoje, com a internet fácil aí nas nossas mãos, temos todas as condições de acessar esses documentos, que com certeza serão consultados também pelo TSE nas medidas sanitárias que precisam ser adotadas
e o próprio eleitor, a própria eleitora também poderão fazê-lo, de que maneira contribuir, enfim, no que se dirigir para a votação. E na expectativa de que todos atendam aí às normas de acessibilidade e inclusão, para que as pessoas com deficiência também tenham seus direitos garantidos aí durante esse processo eleitoral. Com isso, mais uma vez, agradeço imensamente esse honroso convite que me foi formulado e desejo a todas, a todos, o meu mais sincero boa noite. Obrigado, doutor Joel. Doutora Sabrina, suas considerações, por gentileza. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, Fabrício, pelo convite, agradecer aos debatedores pelo alto nível das discussões trazidas aqui, parabenizar o Na Pauta Online pelo evento e por ter garantido a paridade de gênero nesse debate. Agradecer também a Marli pela tradução, né, a interpretação em Libras. Boa noite a todas e a todos. E dizer para os eleitores e para os mesários, podem comparecer confiantes, tanto para o trabalho voluntário quanto para o voto, porque a Justiça Eleitoral está firmemente empenhada em garantir que essas eleições transcorram com a máxima segurança. Obrigado, doutora Sabrina. Doutora Marilda e professora Marilda, fique à vontade para fazer as suas considerações. Fabrício, mais uma vez eu queria agradecer o convite, parabenizar pelo trabalho na pauta online. Eu já tive com o Fabrício em sala de aula, sei que ele é dedicado, um advogado, um aluno, um jurista brilhante. Agradecer também ao doutor Roberto, doutor Joelson, doutora Sabrina, pela participação, e a Marli por compartilhar com a gente esse conhecimento e a possibilidade de dar acessibilidade às pessoas que precisam da comunicação em Libras. E durante todo esse processo, e há algum tempo, eu venho reforçando para mim, pessoalmente, que conhecimento é poder. Então, dentro do meu grupo de pesquisa, a gente abriu um canal de comunicação que é sobretudo para mulheres, mas se alguém tiver dúvidas também, a gente tem um canal de dúvidas que chama duvidas.lidera@gmail.com. Lidera porque é de liderança feminina, não só na política, mas na vida. Espero poder abrir espaço para outras mulheres que virão depois de mim, como outras mulheres abriram espaço para mim nessa vida. Então, se alguma tiver dúvida dentro dessa lógica, fica à vontade para poder entrar em contato com a gente, perguntar o que a gente puder, estaremos à disposição para ajudar nesse processo eleitoral, que vai ser desafiador, né? Muito obrigada, gente. Muito obrigado, doutora Marilda. Em nome do Grupo A Hora, em nome do Na Pauta Online, eu agradeço a cada um de vocês, doutor Roberto Veloso, doutor Joelson Dias, doutora Sabrina Braga, doutora Marina Silveira, Marli Ramos. Eu acredito que todos nós aprendemos muito, nós enquanto eleitores, nós enquanto espectadores. Obrigado a vocês pelo tempo de vocês, pela colaboração de vocês. E o que nós desejamos é que nós todos tenhamos boas eleições. Muito obrigado, boa noite a todos.